Olá, tudo bem? Vocês me escutam? Vamos fazer aquele teste. Já estou vendo que o pessoal está comentando aqui nos comentários, dando boa tarde para a gente. Boa tarde, Cristal, Felipe, Jairo, Fátima, todo mundo que está aqui no Herbologia e Poções. Então sejam todos muito bem-vindos a esse canal aqui do YouTube que discute ciência e arte para aprimorar o aprendizado de estudantes. A gente está aqui para isso. E a gente está aqui também para compartilhar ciência, né? Esse é um dos preceitos, que afinal de contas, o canal Herbologia e Poções nasce desse nosso desejo de trabalhar a área de ensino. Tudo bem? Eu sou o professor Helder Carvalho, sou o responsável aqui pelo canal e estou vindo aqui, neste momento, para apresentar a vocês, melhor dizendo, o motivo deste vídeo, dessa live, dessa transmissão, porque afinal de contas hoje é um dia de festa, hoje é um dia de celebração, porque é uma aula inaugural e de um curso que está conectado a essa área de ensino de ciências, um curso que a gente admira e preza muito. Eu vou convidar aqui a coordenadora deste curso, professora Andréia Espínola, da UERJ, para bater um papo com a gente. Vamos lá? Olá, Andréia, tudo bem? Oi, Me escuta? Helder. Escuto perfeitamente. Boa tarde a todos. Muito bem-vindos. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Eu sou Andréia Espínola, coordenadora do curso de especialização em ensino de ciências, junto com a Rosane Meirelles, que vocês vão conhecer já já, quem ainda não conhece. Nós vamos falar um pouquinho sobre o curso e o principal, receber a nossa conferencista. Exatamente. Andréia, olha, eu quero dizer que a casa é sua, é de vocês, porque depois de você, né, virar mais gente especial aí hoje, nesse time que está aqui com o pessoal hoje. Então, assim, sinta-se em casa, eu vou ficar aqui nos bastidores cuidando de tudo, tá? Mas a fala é sua, a apresentação de tela, e cuide aí dos nossos convidados que estão ali dando boa tarde para a gente no bate-papo. Até mais. Muito obrigada, querido. Muito obrigada por abrir as portas mais uma vez do seu canal para o nosso trabalho. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha breve apresentação, porque hoje eu vim aqui para falar muito rapidamente sobre o curso para vocês, porque hoje nós temos uma conferencista para a nossa aula magna. Então, Helder, só confirma para mim, se puder, por áudio, se está saindo tudo bem, o slide. Pronto, ó, aqui está tudo perfeito, bonito, esse slide lindo aí. Ótimo, muito obrigada. Então, queridos, vamos falar um pouquinho sobre o curso de especialização em ensino de ciências, que pertence ao IBRAG, que é o Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da UERJ, e nós somos professores do Departamento de Ensino de Ciências e Biologia. Na coordenação, como eu já mencionei, eu e a professora Rosane Meirelles, que está aqui conosco no estúdio, já já vai falar com vocês também. Esse curso foi criado em 1996, antes mesmo do Departamento de Ensino existir enquanto departamento. Na época, ele era apenas um setor de ensino, junto com o setor de biologia vegetal, zoologia e ecologia. Em 2002, ele foi desmembrado e virou um departamento próprio, que é uma característica muito singular e muito positiva do Instituto de Biologia. É um dos poucos cursos de licenciatura onde nós temos um departamento exclusivo para o ensino. E nesse departamento está hospedado, com muito carinho, esse curso de especialização, Lato Sensu, que existe, como já falei, desde 1996. Um dos objetivos do curso é a iniciação dos professores, dos licenciados, na pesquisa acadêmica em ensino de ciências, visto que muitos cursos de licenciatura não exigem que o aluno, não exigiam ou não exigem até hoje, que o aluno faça uma pesquisa monográfica. Então, a própria UERJ, o curso de licenciatura, que é dessa época, de 1996, ele exigiu a monografia somente a partir dos alunos formados, concluintes de 2009, 2010. Antes disso, o aluno cursava a licenciatura plena, mas não era obrigado a fazer uma pesquisa. Então, para muitos, é a primeira oportunidade de desenvolver uma pesquisa na área de ensino de ciências. Um outro objetivo, naturalmente, é a formação continuada no sentido de aperfeiçoamento pessoal desse professor que está formado, mas que não pode desistir de estar sempre atualizando seus conhecimentos. Para que esse curso ocorra, nós temos 20 docentes na seguinte distribuição. Do próprio departamento de ensino, do qual eu falo como professora coordenadora do curso, nós temos 6 professores. Além de mim, Andréia Carla,
Diogo Mairink, Lúcio Machado, Rosane Meirelles, que é coordenadora adjunta, e o Eisenwerk Melo. Como participação especial, temos a 7ª pessoa, que é a professora Marli Veiga, fundadora do Departamento de Ensino, uma professora muito de vanguarda, que está até hoje conosco, embora seja uma professora aposentada, mas que atua ativamente tanto nas aulas da graduação, quanto na pós-graduação, quanto na UNAT, que é a Universidade da Terceira Idade. Muitos de vocês devem conhecer a querida professora Marli Veiga. Ela lutou muito para que esse departamento existisse e, sem dúvidas, para que esse curso de pós-graduação existisse também. Então, devemos muito a ela pela nossa existência hoje enquanto departamento. Como professores da UERJ também, mas não do nosso departamento de ensino, temos no Instituto de Biologia a professora Elizabeth Rios, do departamento de Ecologia, professora Gemima Fuentes, do departamento de Histologia e Embriologia, professor Sebastião Neto, do departamento de Biologia Vegetal. Esses 3 professores são da nossa unidade, que é o Instituto de Biologia, e colaboram conosco com disciplinas que nós chamamos de eletivas ou apenas com orientação, né? Temos professores mais recentes que no início, quando ingressam no curso, primeiro participam apenas como orientadores e depois passam a também ministrar suas disciplinas que são construídas, né, em colaboração com os demais docentes, em forma de diálogo. Um professor que é da UERJ, mas não é do Instituto de Biologia, é nosso colaborador, é o professor Valdinei Melo, do Colégio de Aplicação da UERJ, né, cujo nome oficial é Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. Como docentes que não são da UERJ, externos à UERJ, nós temos vários professores, são 9 no total, ajudando a compor esse quadro de 20 professores, um quadro que foi ampliado e renovado recentemente. Eu e Rosane estamos à frente dessa coordenação a partir de 2018. Desde esse período, nós tivemos apenas 2 processos seletivos novos, coordenados com edital criado por nós duas, e com colaboração dos professores, e uma turma que já estava em andamento. Nós temos professores que vieram somar nesse corpo docente com os seus saberes especializados em áreas nas quais nós não tínhamos ainda uma expertise. Então, aqui listados em ordem alfabética, só para fins de organização, nós temos do Instituto Benjamin Constant, que é uma instituição referência no país inteiro para a educação especial, na área de ensino e pesquisa, para pessoas com deficiência visual, cegos ou baixa visão. Nós temos o professor Aires Silva e a professora Priscila Marques. Numa outra instituição do mesmo quilate, também uma instituição mais do que centenária, muito mais antiga que a UERJ, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, temos a professora Érica Vinagraschi, que já foi nossa professora substituta e está conosco há muitos anos e permanece na pós-graduação. Do Planetário da Gávea, ou Planetário da cidade do Rio de Janeiro, ou Planetário do Rio, nós temos 2 astrônomos, a única astrônoma mulher do Planetário da Gávea, Flávia Pedrosa, e o Leandro Guedes, que é o diretor atual do Planetário da Gávea. Da Fundação Oswaldo Cruz, nós temos o Helder Carvalho, que está aqui nos acolhendo hoje no seu próprio canal, e temos a professora Maria de Fátima Oliveira, nossa professora convidada também, das mais recentes que se somou ao nosso grupo de docentes. Da Secretaria Municipal de Ensino e da Secretaria Estadual de Ensino, quer dizer, da rede do município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro, temos a professora Juliana Macedo. Do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, temos a professora Magui Valim, que já foi também nossa professora visitante durante alguns anos no Departamento de Ensino e permanece conosco, colaborando como docente convidada nesse curso. Acho que falei todos esses 9, são pessoas muito queridas para nós, que agregam muito valor ao nosso curso e que, através delas, podemos apresentar para os nossos alunos conteúdos dos quais nós não teríamos condição com o nosso corpo docente exclusivo da UERJ. Né? Eles trazem saberes muito específicos, como a gente acabou de mostrar, né? Educação inclusiva e astronomia, né? Representados respectivamente pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, o Instituto Benjamin Constant e o Planetário do Rio. Brevemente falando sobre o nosso curso, né, visto que o corpo docente e o corpo discente irá se reunir ainda hoje numa reunião privada
às 16 horas, eu vou falar apenas brevemente. Esse curso, ele tem a duração total de 18 meses, que equivale a 1 ano e meio de duração. São 3 períodos letivos, ou 3 semestres letivos, nos quais os alunos têm aula durante 1 ano. É muito importante reforçar que nós não somos um curso de educação à distância. Nós somos um curso presencial, que estamos funcionando de forma emergencial, remotamente. Mas nós não somos um curso de educação à distância. Tão logo a situação pandêmica melhore, as condições sanitárias melhorem, e nós possamos retornar à presencialidade, seguindo todos os critérios recomendados pela reitoria da UERJ, nós voltaremos à presencialidade. Mas para esse ano de 2021, nós teremos o primeiro semestre letivo da turma 2021 sendo feita de forma remota e síncrona. Então, as aulas ocorrem às terças e quintas. Nós temos 2 momentos de aula por cada um desses dias, né? 2 momentos na terça, 2 momentos na quinta. Então, de forma síncrona, através de plataformas gratuitas, os alunos e professores se encontram. Primeiro momento de 2 às 3h30, temos um intervalo de 30 minutos, depois eles retomam com outro professor e outra disciplina, de 16 horas às 17h30, para o segundo tempo de aula. Isso ocorre às terças e quintas, durante 1 ano inteiro. Então, essa turma que entrou agora vai ficar conosco tendo aula esse período, que é o ano 2021, o que falta para o ano terminar, e o começo de 2022. Depois tem mais um semestre letivo para o término da sua pesquisa monográfica e apresentação da mesma para uma banca examinadora. Nós temos um controle de frequência, a exigência de 75%, e para aproveitamento, para ser aprovado no curso, os alunos precisam ter aproveitamento mínimo nas disciplinas de 70% de todo o conteúdo que é ministrado a partir das práticas avaliativas de cada professor. Temos uma estrutura curricular baseada em 6 disciplinas. Na verdade, parecem apenas 6, mas são mais do que 6, porque essa terceira da lista que vocês veem na coluna da esquerda, denominada Tópicos Especiais em Ciências, é uma espécie de coringa para nós. Dentro dessa disciplina, nós temos astronomia, educação inclusiva, evolução, genética e outros temas específicos que são tratados por professores convidados, tanto os convidados que são de fora da UERJ, quanto os colaboradores de dentro da universidade. E temos as disciplinas obrigatórias, algumas com carga horária maior, que vocês podem ver na segunda coluna, como carga horária de 60 horas, que são disciplinas que ocorrem 2 vezes, no primeiro semestre letivo e também no segundo, como pressupostos teóricos da formação didático-pedagógica e a disciplina Construção e Uso de Material Experimental. Todas elas foram emergencialmente adaptadas para a modalidade remota, de forma que o nosso curso não precisasse parar. O total de horas do nosso curso é de 420 horas, já perfazendo o total com a monografia apresentada, totalizando 23 créditos. A orientação da monografia está identificada nessa tabela, como pesquisa orientada, onde os alunos e orientadores se reúnem da melhor forma que escolherem, no momento apenas remotamente, para desenvolver as suas pesquisas monográficas. Bom, dessa forma eu dei assim uma passada rápida, um sobrevoo rápido sobre o que é mais ou menos o nosso curso, desejando que novos alunos, novos interessados, licenciados ou bacharéis nos procurem procurem nosso curso. Para isso deixamos aqui o nosso contato oficial, specuerj@gmail.com, é o e-mail oficial da secretaria do curso, onde vocês podem enviar mensagens perguntando, tirando dúvidas sobre novos editais, etc. No momento não temos edital em aberto, ainda estamos deliberando se haverá um edital aberto esse ano para ingresso 2022 ou não, que nós temos a intenção de fazer com que a turma inicie o ano no começo do ano, né? E esse ano nós estamos iniciando em setembro, devido a todas as condições da pandemia que vocês já sabem muito bem. Então, no momento não temos edital em aberto, mas caso queiram conhecer um pouquinho melhor do nosso departamento de ensino, não só do nosso curso de pós-graduação, temos aqui o site do DSB, que é um site simples. A gente está nesse momento remodelando, criando um site de nosso próprio domínio e gestão. Esse é gerido pela própria UERJ, então nos limita muito em termos estéticos, enfim.
Quem quiser pode acessar também pelo QR Code. E estamos à disposição, eu e Rosane Meirelles, para falar e tirar dúvidas de vocês sobre o curso. Nós recebemos alunos não só licenciados, recebemos bacharéis em biologia, ou licenciados também, em biologia, física, química, geociências e pedagogia. Então, quem estiver interessado, nos procure. E vou agora encerrar aqui a minha apresentação e passar a palavra, convidar para estar aqui comigo, passar a palavra para a professora Rosane Meirelles. Seja bem-vinda, Rosane. Obrigada, Andréia. Fique à vontade. Obrigada, então, pessoal. para falar Boa um pouquinho. Deu uma emboladinha, né? Tudo bem. Obrigada, Andréia. Boa tarde, pessoal que está aí assistindo. Agradeço, né, ao Helder por estarmos aqui nesse momento, né, nesse lindo canal. Né, aos que estão assistindo agora, então, quem ainda não se inscreveu, essa é a hora. Né, então, fiquem à vontade aí para escrever no chat qualquer dúvida, qualquer sugestão. E dúvidas também na apresentação, né, da professora Deise. Estamos muito felizes, então, de estar aqui nessa tarde, participando desse momento, da aula inaugural do curso Lato Sensu Ensino de Ciências da UERJ. Então, neste momento, né, prestamos nossa homenagem e solidariedade a todos que faleceram ou perderam amigos e entes queridos em virtude da pandemia, né, de Covid-19. Estar aqui nesse modelo remoto, começando uma turma nova e continuando as atividades de ensino e pesquisa, é um ato de resistência. Então, muito obrigada pela presença e turma 2021, sejam bem-vindos. Né? Então, passaremos então agora a apresentação da professora Deise dos Santos Pereira, que é doutoranda no programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduada em Ensino de História e Ciências Sociais pela mesma instituição e mestre em Ensino, Diversidade e Inclusão pelo Programa de Mestrado Profissional da UF. Ela é professora da Educação Básica, mediadora do presencial do consórcio CEDERJ, lecionando a disciplina de Atividade de Extensão, Ciência, Saúde, Educação e Ambiente, no curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Integra o grupo de estudos sobre cotidiano, educação e cultura da PUC-Rio, coordenada pela professora Vera Candal, e autora de materiais didáticos para alunos e professores da educação básica. Então, ela possui interesse nas áreas de educação para relações étnico-raciais, educação decolonial e interculturalidade, narrativas docentes, direitos humanos, formação docente e materiais e métodos na elaboração de materiais didáticos. Então, professora Deise, seja bem-vinda. Então, agora o momento é seu de apresentação. E aqueles que tiverem, né, durante a apresentação da professora Deise, podem colocar perguntas, itens de discussão no chat, e a gente vai repassar depois ao final para fazer a discussão. Seja bem-vinda, Deise. Obrigada, professora Rosane. Quero agradecer, né, a apresentação e desejar boa tarde e que todos sejam bem-vindos a esse semestre, esse ano letivo. Na realidade, eu estou aqui muito feliz, muito agradecida, né, à professora Andréia Espínola, uma grande companheira, né, que a gente se conheceu nesse período remoto, né, de atividades remotas, e aí a gente vem conversando bastante. E agradecer à professora Rosane também, né, por esse convite que me faz estar aqui hoje, né, para compartilhar um pouquinho do que eu venho experienciando. Então, e quero agradecer também ao professor Helder Carvalho, né, por mediar aí esse momento, né, pela generosidade de disponibilizar esse espaço, né, esse canal que é tão criativo. Eu tomei conhecimento agora esses dias e estou super encantada, né, com esse olhar, com essa postura, esse compromisso com uma educação outra. Então, professor Helder, eu já estou compartilhando seu canal aí para os meus alunos. E aí eu quero dizer que nesse período pandêmico, né, já é a segunda vez que eu estou aqui conversando com os alunos da pós, né, a gente teve um outro momento no ano passado, mas não foi uma aula inaugural, né, foi numa roda de conversa que foi muito bacana, foi muito gratificante. E é isso, né? Fico muito feliz por continuar as conversas.
E aí fico feliz também pelo fato dos estudantes, né, demandarem terem o desejo de questionar, de pensar as relações étnico-raciais, né, nas suas práticas. Isso é muito importante. Então, isso me deixa muito feliz também. E aí, antes de começar, de fato, a minha fala, eu quero fazer a audiodescrição, né, para pessoas com deficiência visual que possam estar assistindo ou possam assistir posteriormente a live, né, entendendo também que esse é um espaço muito inclusivo, né, então me sinto muito à vontade por isso. E aí eu começo aqui falando que eu sou uma mulher parda, com cabelos crespos e longos, eu uso um batom rosa escuro, estou vestindo uma blusa cinza e um colar de pedras brancas, pedrinhas. Estou em um ambiente doméstico e atrás de mim tem uma parede branca com 3 quadros pequenos. E tem uma estante de livros também, tem uma cadeira atrás e 2 luzes sobre mim. Então, começando aqui, né, falando um pouco desse lugar, né, de onde eu falo. E aí, a professora Rosane já falou bastante, né, apresentou, agradeço. Mas hoje eu vinha pensando, assim, eu abri a minha rede social, eu me deparei com uma lembrança, né, da época que eu estava na universidade, né, que eu fiz a graduação e a pós-graduação na universidade pública. E aí eu tirei uma foto de uma frase, de um cartaz que tinha uma frase de Paulo Freire, que dizia o seguinte: ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Eu acho assim que, embora eu já tivesse tido contato com essa frase, né, com esse pensamento no livro A Pedagogia da Autonomia, eu acho que naquele momento que eu me deparei, na parede dos corredores da Faculdade de Educação, ela me trouxe um outro sentido, né? E essa imagem do cartaz, né, hoje, com essa reflexão, me trouxe duas questões, né? 2 questões fortes, né? Por que me marcou? Porque ela estava ali na universidade pública, e porque eu tenho entendido que esse lugar, ele deve ser um lugar para compartilhar esperança, né? A universidade pública é um lugar para se compartilhar esperança, né? É um lugar onde a gente deve seguir junto, esperançando, né? Então, eu senti muito desejo de compartilhar essa lembrança com vocês, porque daqui 9 dias, na verdade, daqui 10 dias, a gente vai comemorar, de fato, os 100 anos de Paulo Freire, né? A gente tem vindo, ao longo de todos esses meses, fazendo memória, celebrando, né? Homenageando Paulo Freire, e daqui uns dias a gente vai ter, de fato, essa celebração de 100 anos da existência de Paulo Freire. Então, é um convite aqui a esperançar com Paulo Freire. E aí, já pedi aqui para o professor Welder passar. Pode passar, professor. Pode passar a apresentação. Eu vou continuar aqui falando. Então, eu organizei a minha fala em 3 momentos, né? Em um primeiro momento, eu trago algumas chaves para a gente pensar na ciência moderna hegemônica, do qual nós somos herdeiros, e, consequentemente, a construção do racismo. Em seguida, a partir desses referenciais, a partir de referenciais decoloniais, eu vou contrapor a ideia de modernidade, introduzindo noções de colonialidade, do mito da modernidade e violência colonial. Em seguida, para a gente pensar um pouco sobre as alternativas outras, né, para uma prática de ensino em ciências, eu trago a noção de tecnologia africana na formação brasileira, né, em que o africano é reconhecido com seus saberes técnicos e tecnológicos.
E aí eu vou trazer alguns elementos, como uso de jardins com ervas acromáticas, técnica de fazer sabão. E, para finalizar, eu vou falar um pouco de uma experiência construída coletivamente, construída em contexto de luta, no curso de Ciências Biológicas, no Polo Magé, né, no CEDERJ, né, no lugar onde hoje eu me situo enquanto mediadora, enquanto tutora presencial. E aí, eu vou falar um pouco, pode passar, professor? Antes, bom, eu tinha uma outra parte que eu falo um pouco sobre atividade de extensão. Eu sou mediadora no Polo Magé da atividade de extensão, né? Não sei se vocês conhecem, mas se chama atividade de extensão Ciência, Saúde, Educação e Ambiente, construindo novos caminhos. Então, eu vou trazer algumas experiências de saberes construídos aí nessa atividade, que não se trata de um projeto, né, mas uma nova atividade que foi instituída no currículo, né, do curso de Ciências Biológicas, e aí eu já situo um pouco esse meu lugar de fala, né, para além de professora do ensino fundamental, dos anos iniciais, eu também estou como mediadora dessa atividade de extensão no curso de Ciências Biológicas no Polo Magé. Então, a gente, como eu disse anteriormente, pensar um pouco nas bases modernas do racismo. A gente pode dizer que essa afirmação de Descartes, penso, logo existo, que foi elaborada em 1637, é pedra fundamental do cientificismo europeu e se configura como uma das bases modernas do racismo. Por quê? Né? Descartes ele faz parte de uma tradição de pensamento que trata o conhecimento como universal, sem determinações corporais, geopolíticas, né? Ou seja, tudo que é produzido dentro dessa tradição cartesiana tem validade universal. E assim, para a gente interpretar o mundo, era preciso o quê? Separar, analisar, identificar as diferenças e hierarquizar, né? E nesse contexto é que a gente tem o nascimento do racismo, né? Do racismo enquanto conceito biológico, né? Em que os sujeitos eram divididos e separados por raças, né? E hierarquizados. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que, de um lado, teorias e conhecimentos foram tomadas como verdades universais, e, de outro, sujeitos que produzem outros conhecimentos fora dessa lógica hegemônica, eles foram invisibilizados, silenciados, violentados. E aí, sabendo que essa é uma turma muito antenada, eu trouxe uma contribuição da Grada Quilomba, né, que fala sobre quem são esse outro, quem são esses outros, quem é esse outro que foi silenciado, o que ele pode falar? Ele pode falar? Né? Então, eu trago essa contribuição porque eu sei que tem uma galera que lê Memórias de Plantações, e eu achei que seria muito relevante a gente refletir a partir desse olhar de uma mulher feminista que vem aí nesse movimento de pensar caminhos outros e pode contribuir muito para a nossa reflexão enquanto professor. Então, pode passar, professor. A Grada Quilomba, no próximo slide, ela tece a seguinte reflexão. Quando eles falam, é científico. Quando falamos, não é científico.
quando eles falam, é universal. Quando falamos, é específico. Quando eles falam, é objetivo. Quando falamos, é subjetivo. Quando eles falam, é neutro. Quando falamos, é pessoal. Quando eles falam, é racional. Quando falamos, é emocional. Quando eles falam, é imparcial. Quando falamos, é parcial. Eles têm fatos. Nós temos opiniões. Eles têm conhecimentos. Nós temos experiências. Então, isso traduz muito o que foi construído ao longo da história. E aí, para a gente entender melhor essa construção do outro, né, nessa modernidade, eu trago uma experiência, algumas fotografias, né, sobre uma exposição, pode passar, professor, sobre uma exposição em um museu na França, que relembra os shows étnicos com humanos exóticos na Europa. E essa exposição, ela traz exibições, né, que se chama Invenção do Selvagem, né, indica, segundo os organizadores, que esses espetáculos com índios, africanos e asiáticos, além de pessoas portadoras de deficiência, que tinham o objetivo de entreter os espectadores, influenciar um desenvolvimento de ideias racistas que perduram até hoje. Então, assim, é uma exposição com cerca de 600 obras, né? Entre elas tem fotos, filmes de arquivo, além de pôsteres de espetáculos que vocês vão ver, e objetos usados por cientistas no século XIX como instrumento de medir crânio, né? E aí, nesse período, que foi desenvolvida a noção de raça, o conceito de hierarquia racial, como eu já disse anteriormente. Então, a gente vai ver essas fotos e vai analisar, porque pode ser que vocês já tenham visto em outros momentos aí e possam se reconhecer, né? Reconhecer as fotografias, as imagens. Pode passar, professor? Pode passar. Pode passar, professor Welder. A foto não foi? Bom. Foi? Obrigada. Foi. Acho que foi. Está aparecendo para você? Só para confirmar. Tá certo. Tá certo. Então, aqui a gente tem as fotografias. E aí, eu não coloquei, né, aqui, mas existe um intelectual, né, criminalista chamado Lombroso, que ele classificava a pessoa, o criminoso, a partir do fenótipo de pessoas negras, né? Então, assim, essa teoria que ele construiu se perpetuou por um longo tempo e está dentro aí das bases do racismo científico, né? Então, aí a gente consegue identificar os circos, né? O zoológico humano, né? Olha só. E a exposição dessas imagens. E essa exposição é recente. A fonte dela, a matéria foi publicada no BBC e é do ano de 2014, se eu não me engano, mas é uma exposição recente que ocorreu na França. Então, pode passar, professor.
E aí, gente, eu trago uma ideia sobre... Eu falo sobre superar a história única, né? E eu trago como referência uma escritora nigeriana chamada Aditi Ngozi. Eu não sei se vocês já viram, mas existe um vídeo dela no TED que fala sobre o perigo da história única. E qual é o perigo da história única? História única é perigosa porque existem lacunas, né? Existem muitas lacunas. Lacunas tiram a dignidade, né? E esse foi o maior perigo. E aí a Aditi, ela reconhece que é preciso romper e ela reconhece que a universalização, né, cria mitos. Né? E que mitos são esses? E aí a desconstrução desses mitos se dá pela reconstrução das bases do pensamento, né? Se dá a partir das bases epistemológicas que nós temos e que nós precisamos reconstruir e encontrar outras, né, para entender o que nos atravessou ao longo de toda essa história que nós fomos educados, né, que foi inculcada na nossa formação, né? E aí, nesse caminho, nós estaremos fortalecidos a partir do momento que a gente entende, que a gente busca, estaremos fortalecidos para colocar em prática a lei antirracista na educação, né? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre esses caminhos, né? Porque não é apenas colocar uma lei em prática, né? Não é apenas falar sobre a 10.639, é a gente entender todo esse histórico, todas essas bases epistemológicas para a gente lutar, né, e superá-las. Então, pode passar, professor. E aí, eu trouxe alguns referenciais teóricos, e um deles eu trago elementos do artigo Colonialidade e Pedagogia Decolonial para pensar uma educação outra. Esse material, ele é de autoria, né, da professora Catherine Walsh, que é uma das integrantes do movimento Modernidade e Decolonialidade, também pelo professor Luiz Fernandes de Oliveira, que é professor da Rural, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, e a professora Vera Candô, que é a professora emérita da PUC. Então, esses três professores, eles foram editores de um dossiê sobre colonialidade e pedagogia decolonial no ano de 2018, e esse dossiê traz essas bases decoloniais para a gente pensar a questão decolonial dentro, né, no espaço educativo, dentro da educação. Então, é uma contribuição muito grande que a gente tem, né, e que vale a pena vocês buscarem. Então, pode passar, Welder. E aí, gente, eu queria fazer uma provocação aqui para vocês. Pensar na ideia de modernidade. O que nos foi ensinado na escola? Será que vocês podem compartilhar aí no chat, que eu vou tentar ver? O que vocês entendem? Quando que a modernidade ela surge? Vamos ver, deixa eu ver se eu consigo assistir aqui. Vamos ver. A modernidade... Eu não estou vendo. Alguém... Quando que a modernidade surge? A modernidade, ela
a gente pensa o quê? Que ela surge a partir, né, desses movimentos. Qual é a ideia de modernidade que vocês têm, aliás? Qual é a ideia de modernidade? A partir dessas imagens aí que eu trago. São 3 imagens. Revolução Industrial. Revolução Industrial. A gente vê aí uma catedral gótica, né? A Catedral de Notre Dame. A gente vê aqui as caravelas. A gente vê aqui o mercantilismo, essas moedas representando o mercantilismo. Então, a modernidade é apresentada para nós a partir desses símbolos, né? A partir dessas imagens, né? Do século das luzes. Só que existe uma face oculta da modernidade. E que face oculta é essa? Vocês sabem? É a colonialidade. É a colonialidade. A modernidade é atravessada por um mito, o que a gente chama de mito da modernidade. Pode passar, professor? E esse mito da modernidade, ele suscita a seguinte reflexão para nós. Que modernidade é essa? Em que essa modernidade está constituída? Ela está amparada pelo quê? Né? E aí a gente tem a resposta. A modernidade, ela se alimenta de uma violência colonial. Né? Para que ela exista, é necessário que tenha derramamentos de muito sangue, né? De muito sangue e, enfim, de muito silenciamento, de muita subalternização dos povos que são considerados outros. Então, pode passar, professor. E aí, eu trouxe um trecho de um decolonial, aliás, de uma obra chamada Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico, em que o autor fala o seguinte: por trás do eu penso, lá, Descartes, podemos ler que outros não pensam, ou não pensam adequadamente, para produzir juízos científicos. Consequentemente, inicia-se com Descartes, de maneira límpida e transparente, uma divisão entre aqueles que se auto-intitulam capazes de produzir conhecimento válido e universalizável e aqueles incapazes de produzi-lo. E o penso, logo existo, não esconde somente que os outros não pensam, mas que os outros não existem, ou não têm suficiente resistência ontológica. E aí, o que ele quer dizer com esse termo ontológico, né? Ontológica. E aí eu quero dar um exemplo que é muito comum a gente ver, e que a gente até reproduz, que é chamar o homem africano que chegou aqui de escravo, como se isso fosse uma condição da sua existência. Mas não é. Ele passou por um processo, né, de escravização. Ele não era escravo, ele tornou-se escravo. Então, é essa negação do ser, né, que o homem africano, a mulher, né, e aí, consequentemente, os afro-brasileiros foram, né, foram sofrendo ao longo, né, dessa história, né, dessa história que é atravessada por grandes violências coloniais. Então, pode passar, professor. E aí, gente, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre alguns caminhos possíveis,
né, como eu disse anteriormente, sobre a necessidade da gente construir, né, outras posturas, construir um pensamento crítico e bases teórico-metodológicas que nos sustente para conhecer essa história, né, e para romper com a história única. E aí a gente tem, desde 2013, um dispositivo legal que torna obrigatório o ensino da história da África nos currículos, né? E aí a gente conhece esse dispositivo legal como a Lei 10.639, de 2003, né, que é considerada um marco na luta por uma educação antirracista. E esse movimento, essa lei, né, ela vai ser construída, ela vai ser conquistada a partir de muitas lutas de intelectuais, de pessoas do movimento negro, que ao longo aí das décadas foram entendendo que a escola ela é um espaço de disputa, né? A escola é sim um lugar de reprodução, mas ela não é monolítica, ela não pode ser pensada de forma unilateral, né? A escola ela é um espaço, é um campo de disputa. Então, ao mesmo tempo que se reproduz uma lógica racista, também é possível se reinventar essa lógica. Então, esse foi, na minha percepção, o pulo do gato, né, do movimento negro. Entender a escola como um lugar de disputa. Então, a Lei 10.000, ela nasce ali em 2003, modificando, alterando a Lei de Diretrizes e Bases. E aí, logo em seguida, um tempo depois, em 2008, a gente tem uma outra mudança, uma outra alteração, né, que a partir da Lei 11.645, que a questão indígena é incluída no currículo. E aí eu trago também aqui para vocês um trecho das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e afro-brasileira e africana. E nesse trecho, eu destaquei 2 pontos e, inicialmente, falo o seguinte: para reeducar as relações étnico-raciais no Brasil, é necessário fazer emergir as dores e medos que têm sido gerados. É necessário entender que o sucesso de uns tem o preço da marginalização e da desigualdade impostas a outros. E então, decidir que sociedade queremos construir daqui para frente. E aí, pode passar, professor. E aí, dando continuidade, né, a essa luta do movimento que nos serve de cartilha, né, as diretrizes vai dizer o seguinte: o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a educação das relações étnico-raciais, tal como explicita o presente parecer, se desenvolverão no cotidiano das escolas, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, como conteúdo de disciplinas, em atividades curriculares ou não, trabalhos em salas de aula, nos laboratórios de ciências, de informática, na utilização de salas de leitura, biblioteca, brinquedoteca, áreas de recreação, enfim, são vários espaços e que você vai ter condições de lançar mão aí de uma perspectiva antirracista a partir dessas diretrizes que esse documento nos oferece. É um documento de mais de 30 páginas, ele é bem rico,
e que nos ajuda bastante. E ele dá mesmo as diretrizes para o trabalho. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu li esse trecho para vocês? Né? É porque muitas vezes, quando a gente pensa nas relações étnico-raciais, quando se chega falando sobre a lei, a gente acha que muitas vezes a gente vai trabalhar naquele período, né, de novembro e só, e basta. Mas não, é preciso entender que é uma luta contínua e que é necessário estabelecer estratégias para realizar um trabalho de forma interdisciplinar, né? Então, se for necessário a gente fazer uma parceria com o professor de história, de geografia, né, para trabalhar diferentes questões, a gente pode fazer, né? E aí, mais tarde, vocês vão ver um pouco da experiência que a gente realizou aqui em Magé, né, que foi uma aula passeio ao Jardim Botânico, em que a gente vai lançar a mão de algumas dessas estratégias. E aí, no próximo slide, eu vou falar um pouco sobre a tecnologia africana na formação brasileira. Isso aí é um estudo, né, uma pesquisa do professor Henrique Cunha, em que ele fala que na história do Brasil, o acerto tecnológico transmitido pelas populações negras ao país não aparece. Nem mesmo as profissões exercidas pelos africanos e afrodescendentes na condição de escravizados ou de livres também não aparece. A fauna, a flora brasileira apresentam um número enorme de espécies vindos do continente africano. Estes vieram pela sua utilidade e por fazerem parte do acervo civilizatório africano, da qual estruturou a sociedade brasileira. Mas será que a gente sabe? O Brasil, a colônia e o império, em seus aspectos tecnológicos, começa no continente africano e nos conhecimentos trazidos pela mão de obra africana. Assim, é muito importante a gente ter conhecimento mínimo dessas tecnologias africanas desenvolvidas na história do Brasil. E aí eu trago... Pode passar, professor. Próximo. A farmacologia. O uso de jardins com ervas acromáticas. E aí eu trago a arruda, né? A arruda, ela teve um papel de grande importância no combate às doenças infecciosas transmitidas por insetos. As casas dos negros que tinham arruda tinham também menos moscas, né? Estavam mais imunes à transmissão de doenças, eram protegidas do mal-olhado. E na área dos males estomacais, as farmácias da atualidade vendem um produto conhecido como boldo do Chile, que daqui a pouco vocês vão ver como que é, né? Que também é de origem africana. Uma outra contribuição que o Henrique Cunha traz é sobre o sabão. O sabão pode passar, professor. O sabão até 1780 era uma das principais importações, né? O Brasil importava sabão africano. E essa técnica de fazer sabão era relativamente simples. E se a gente for considerar outros conhecimentos da química aí na atualidade, né? E os sabões eram produzidos com uma mistura de gordura animal e vegetal, né? Como uma soda cáustica. E esse processo de fabricar sabão tinha o uso de gordura animal, de restos de sebo e carnes fervidas. A gordura animal resultava em um sabão mais pesado. O uso da gordura vegetal, como a do coco, produzia um sabão mais refinado e leve, como sabão de coco. Em consequência desse uso, é que se implantou e difundiu a plantação de coco.
esta é mais uma dentre outras importações africanas que modifica a fauna e a flora brasileira. E aí, no próximo slide, eu trouxe para vocês algumas provocações, né, para vocês pensarem, né, sobre fazer sabão, e que na obra do Luiz Cunha, ele traz como estratégia pedagógica, né? E aí, quais os saberes que podem ser mobilizados com uma oficina de sabão? Né? Aqui em Magé, a gente chegou a fazer uma oficina de sabão, e aí eu vou elencando sustentabilidade a partir do reaproveitamento do óleo, ecologia, e muitos outros saberes envolvendo os conhecimentos afro-brasileiros, a memória, a circularidade, né? E aí, gente, vamos falar um pouco da minha experiência aqui em Magé. No ano de 2019, a gente fez uma visita de campo ao Jardim Botânico, né? E foi todo o curso, né, de Ciências Biológicas, esse passeio, né, que foi uma organização do nosso coordenador Vinícius, junto a outros mediadores. E aí eu participei também como colaboradora, e coloquei como proposta para os estudantes da atividade de extensão fazer um mapeamento das espécies que foram introduzidas no Jardim Botânico, né, a partir de um olhar, a partir da etnobotânica, né? Então, eles precisariam ter o conhecimento da etnobotânica e conhecimento também dessa diáspora africana. Então, teve toda uma conversa, eu tive a parceria do professor mediador Anderson, que é mediador na área de etnobotânica, e aí a gente conseguiu construir esse trabalho, né, em que os alunos eles fizeram mapeamento e montaram uma sequência didática a partir da experiência com o jardim sensorial que tem no Jardim Botânico. Né? Então, os objetivos que a gente colocou naquele momento era de conceituar a etnobotânica, discorrer sobre a diáspora africana e suas influências, né, nas espécies botânicas no Brasil, levar os estudantes a refletir sobre a influência a influência africana, né, em diversas espécies que hoje compõem a flora, né, brasileira, e ali daquele contexto. E aí foi, assim, uma experiência instituinte, porque os estudantes ficaram muito mobilizados e foi muito bacana mesmo. E aí eu queria pode passar, professor? E aí a gente achou, isso aqui foi um dado que eu achei interessante trazer, a gente achou 12 espécies presentes no Jardim Botânico e no Jardim Sensorial, né? Que são de origem africana, e aí as informações de cada uma. Então, eu trouxe 2 fotos que a gente tirou, acervo nosso, e que a descrição são todas, né, do Jardim Botânico. Pode passar. Pode passar, professor. Então, e aí eu trago novamente a Chimamanda para conversar, romper com a história única e lançar outros olhares. E ali a gente tem um mini papiro, que é uma espécie aquática com o corpo formado por uma coroa de folhas lineares sustentadas por uma haste. O papiro foi uma planta utilizada pelos egípcios com suporte para a escrita há cerca de 4.000 anos, evento este que marcou o fim da pré-história. O próximo... Eu só trouxe 2, pessoal, mas a gente depois eu posso compartilhar o material. O boldo do Chile, que eu falei lá atrás. O boldo
o boldo chinês, desculpa, eu coloquei aqui em cima boldo Chile, mas é boldo chinês, foi erro aqui de digitação. Originário da África, também conhecido como boldo rasteiro. Esta é uma espécie herbácea perene, possui óleos essenciais, os quais conferem à planta forte aroma, em virtude de sua folhagem levemente suculenta e de aspecto delicado. Acaba sendo utilizada como uma planta ornamental. E aí, eu acho que vale trazer aqui para vocês, né, como o quanto essa experiência foi agregadora não só para mim, mas para todos os alunos e todas as pessoas que participaram ali daquele momento, né, de mapear e de ser provocado, né, e de conhecer romper com a história única. Então, assim, eu fico muito satisfeita de estar nesse espaço, né, que é o curso de Ciências Biológicas, construindo saberes outros, né, pautado numa ecologia de saberes, como vai afirmar o Boaventura de Souza Santos, né, com outros atores, né, com outros sujeitos que são os meus colegas, né, lá formados em ciências biológicas, né, como vocês sabem, eu sou da pedagogia, então eu entendo que a parceria ela é imprescindível, né, sobretudo porque o individual ele não dá conta, então é necessário sim estabelecer parcerias, formar redes para a gente construir inteligência coletiva para romper com esse racismo estrutural que nos é atravessado e, sobretudo, está atravessado aí na nossa prática cotidiana, né? Nessa episteme que nos formou. Então, eu quero agradecer imensamente, me desculpar pelos erros técnicos aqui, mas eu quero aproveitar que dia 3 foi dia do biólogo, na sexta-feira, né? Então, quero dizer que para os meus colegas biólogos, estudantes em formação, que consagrar respeito à vida, respeito às diferentes formas de vida, ao outro, legítimo outro, e a nossa casa comum tem sido um aprendizado insurgente, né? Tem sido um aprendizado insurgente para mim. Então, eu agradeço muitíssimo às professoras Andréia, e a todo mundo que faz parte aí desse movimento da pós-graduação, ao professor Helder, né, que mais uma vez muito solícito e generoso. E eu coloquei essa imagem para fechar a minha fala, porque foi uma imagem que me atravessou no dia 7 de setembro. Fui caminhar, né? Fui caminhar e queria relaxar, fui cedo, não queria passar raiva, ver passeata, carreata nenhuma, mas acabei vendo, né? Então, foi uma coisa que me deixou um pouco, né? Me deixou um pouco assim, sabe? Meu Deus, por que eu estou aqui? E aí, quando eu parei nesse lugar, né? Fiquei olhando para o mar, e quando eu saio, dou as costas, eu escuto um barulho. E esse bando de aves, né, de pássaros. E eu fiquei pensando na metáfora, né, dos pássaros que andam, que voam em bando, que voam juntos, né? E aí é uma metáfora que fala sobre estratégias, né? Talvez táticas, né, para a gente gastar menos energia, para a gente voar mais, né, para a gente se proteger contra os predadores, né? Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês nesse tempo que está muito difícil, esse tempo de educação remota e emergencial remoto, e que a gente tem lançado mão também das nossas criatividades e do nosso pensar, fazer, né, tático,
né? Então, quero deixar essa mensagem para dizer que a gente precisa estar junto mesmo, né? Então, eu agradeço. Obrigada, gente. Obrigada. Certamente somos nós que agradecemos, professora. Eu vou convidar agora a professora Andréia e a professora Rosane para entrarem aqui no vídeo conosco. Olá, de volta. Deise, muito obrigada pela sua fala potente e estimulante e que traz tanta informação que ainda não é conhecida de todos. Eu estou aqui aprendendo. Na verdade, quando eu conheci você, a gente não se conhece pessoalmente até hoje, gente, tá? Eu e Deise, nossa relação de trabalho, de amizade é totalmente remota por enquanto, até o momento. E o nome da Deise veio para mim através de uma aluna, para vocês verem como ser professor tem muitas vantagens. Uma das vantagens é o que a gente pode aprender com nossos alunos. Então, uma aluna minha do CEDERJ, a Gerlaine, indicou a Deise para ser membro da banca examinadora do seu trabalho de conclusão de curso, e naquela ocasião eu tive contato com a carreira da Deise, né, e o percurso curricular que ela vem traçando, e falei, nossa, você não tem noção, é o que eu estava precisando encontrar alguém como você, porque uma outra aluna, a Beatriz, da Biologia da UERJ, tinha me pedido alguma pessoa especialista na área para falar em turma da licenciatura, sobre essa questão da nova legislação, né? Como isso estava, de fato, atingindo o chão da escola. E eu não sabia nem como começar a falar sobre isso com o aluno. Então, assim, conhecer você, Deise, foi, assim, essencial, né? Tem alguma estabilidade na internet, porque agora nós estamos os 4 conectados com imagem, né? Então, a transmissão de dados fica mais carregada. Mas a Rosane vai passar umas perguntas que a audiência fez. Nós queremos agradecer muito a presença dos professores que estão aqui conosco. E eu queria, antes de passar para a Rosane passar as primeiras perguntas, eu só queria que, Deise, se você pudesse falar rapidamente sobre como você iniciou a sua dedicação, como você começou a se debruçar sobre essa temática, porque sabemos que não é algo que começou hoje, alguma coisa te estimulou lá atrás. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Em seguida, a Rosane começa a passar as perguntas para você. Muito obrigada, viu, pela sua palestra, pela sua contribuição. Nossa, obrigada eu. Agradeço muitíssimo o espaço. Professora Rosane, agradeço. O meu início, na verdade, eu começo a pensar, né, especificamente o ensino das relações étnico-raciais em um curso de pós-graduação como esse, mas em ensino de história. Né? Como eu disse, eu sou formada em pedagogia, e aí um ano depois eu retorno para a universidade para fazer essa pós. E eu era a única professora da educação básica dos anos iniciais, né? Enquanto os demais colegas eram professores, né, de diferentes licenciaturas na área de humanos. E aí eu me deparei com práticas riquíssimas de colegas que eram desenvolvidas no chão da escola, e eu percebi um discurso muito fundamentado, né, um olhar muito crítico sobre a questão racial, e eu pensava, por que esse movimento não me alcançou? Né? Por que essa questão política não me alcançou? Na minha formação inicial, na minha formação continuada, né? Porque eu não conheço essa lei, né? A gente está no ano de 2012, essa lei é de 2003, e aí eu comecei a fazer perguntas, e essas perguntas foram me encaminhando a algumas buscas e descobertas, né? Então, eu vou começar, a minha monografia vai ser sobre as questões raciais, e eu vou falar um pouco do contexto de Magé, que aí eu descubro que Magé é uma cidade onde eu moro, né? Uma cidade
que pode ser considerada como um grande quilombo, porque aqui a gente tem o primeiro território da Baixada Fluminense reconhecido, o primeiro território remanescente quilombola reconhecido. E aí eu comecei a pensar, gente, é a minha história, eu tenho que falar sobre ela, eu tenho que me entender. Então eu começo a pensar sobre a minha infância, né? A minha infância que foi atravessada por negações do meu cabelo que sempre foi assim enroladinho, era até muito mais, mas eu negava, né? Então eu negava a minha estética, né? Porque não me foi apresentada uma estética positiva. O que está ali nas diretrizes, nas DCNs, é que a gente trabalhe a questão racial a partir de uma perspectiva positiva, enaltecendo, né, a criança, o seu fenótipo, a sua estética. E aí eu começo a entender que é um tema que me afetava diretamente, né? Então, isso. Começa em 2011, 2012. Que bom que você se deixou afetar e que você foi em busca de responder as suas próprias perguntas, e hoje você estimula tanta gente a fazer novas perguntas ou ajuda tantas pessoas a responderem um pouco das suas indagações. Isso é muito bonito e é importante, é necessário. Então, sem mais, eu vou passar para a Rosane, que ela vai passar algumas perguntas para você, Deise. Obrigada, Andréia. Deise, foi maravilhosa a sua apresentação, então só tem elogios ali no chat, assim, a apresentação maravilhosa, lindos slides. A professora Fátima Alves, que é a professora do programa, ela falou sobre o detalhe dos slides, foi uma biologia presente, falou também do Helder, que sempre à frente do seu tempo, então aproveitando aí o momento. E aí tem eu vou colocar, né, de duas em duas, assim, para você respondendo, se mais alguém quiser fazer uma pergunta, ainda dá tempo, né? O Eduardo de Souza falou que estava procurando algo parecido com isso, mas relacionado à física, porque ele, né, cita que os africanos escravizados para a extração de ouro eram especialistas em mineração. Então, traz sobre isso, né, para falar sobre isso nas aulas, né? E o Anderson também diz que está muito feliz por esse tipo de abordagem na biologia. E a Érica, a professora Érica também do programa, ela colocou duas perguntas. Então, primeiro, né, uma observação, e depois, no próximo bloco, eu coloco a pergunta dela, que é um pouco mais longa. Né? Então, quando estudamos sobre as religiões de matrizes africanas, as ervas usadas comprovam um profundo e antigo saber sobre as plantas. Né? Então, e aí, junto com o Jairo Santos, que ele fala que saber negro e indígena é afanado pelo branco desde sempre. A existência das referidas leis que preconizam intervenções no ambiente escolar tem sido suficiente para mostrar esse outro saber? Então, alguma coisa sobre a questão da sala de aula, como é que a gente faz isso ser interdisciplinar, né? Aí, trazendo a pergunta da física, aí vocês, né, tentam responder esse primeiro bloco e depois a gente faz um segundo bloco. Tá. Deixa eu aqui pegar. Para o Eduardo, foi o Eduardo que falou sobre a física, né, que ele tem interesse. Bom, eu tenho feito leituras, né, do Henrique Cunha Júnior. Ele é professor da Universidade Federal do Ceará, e ele fala justamente sobre essas tecnologias, e eu tenho percebido que ele vai trabalhando com as diferentes áreas de saberes, ele vai trazendo essas contribuições, né, e vai atravessando essas diferentes áreas de saber. Então, eu sugiro que procure por ele artigos que possam ter aí esse olhar que você tem interesse, Eduardo. Uma outra coisa também que eu não coloquei na apresentação é que tem material produzido pelo MEC, no qual eu fiz parte da elaboração, chamado Projetos Integradores, em que o 7º ano a gente trabalha com essa perspectiva afro-referenciada, né? Então, a gente vai falar sobre genética, a gente vai falar sobre os modos de fazer na culinária, a gente vai falar sobre a musicalidade, a literatura,
tudo com esse olhar diaspórico, né, das contribuições aí dos africanos para a nossa cultura, para a nossa história. Então, eu vou colocar aqui daqui a pouco o link, porque você pode encontrar esse material para olhar, para baixar pela editora Saraiva. Bom, sobre a professora Érica, ela fala sobre as ervas, né? As ervas que estão ali também compõem as religiões de matriz africana, né? Que é lançado mão aí. E que por esse motivo, por ter essa aproximação, existe um distanciamento, né, de outras pessoas a quererem entender, né, a funcionalidade, as propriedades, o bem que aquelas ervas podem fazer e contribuir, né, para a nossa saúde de uma maneira mais holística. Então, assim, o perigo da história única, né? A história única, ela tira essa compreensão, ela deixa lacunas, porque foi construído, né, na história que a religião de matriz africana é algo que está relacionado ao mal. Então, tudo que vai ter diálogo com a religião de matriz africana é algo que pode não fazer bem, né? Então, existe aí um preconceito, né, muito grande em relação a esses elementos. Alguém perguntou sobre as leis. Será que elas têm sido, né, suficientes? Então, foi o que eu disse antes, né? Antes de falar das leis, eu falei sobre essa construção, né? Esse saber histórico, né? Esse saber da estrutura, conhecer a estrutura no qual o racismo ele foi construído, né? Reconhecer que existe aí um racismo estrutural, né? Que está tão consolidado, que é tão consolidado que não permite com que a gente perceba que ele existe. Então, assim, se eu perguntar, né, numa sala de aula cheia, se os alunos são racistas, eles vão dizer que não. Mas se eu perguntar se tem racismo, eles vão dizer que sim. E aí, como que a gente entende isso? Né? A gente vai justificar, né, a partir dessa ideia do racismo estrutural, que é difícil entender essa estrutura, mas é possível, né? E aí a gente precisa lançar mão dessas epistemologias e desse entendimento do mito, né, da colonialidade, né, da violência colonial que subalternizou, que negou, que segregou, né? Então, a partir do momento que a gente tem que tem essa compreensão, a gente vai construindo uma justiça cognitiva, né, que é o que o Boaventura fala, que para existir justiça social tem que haver justiça cognitiva. Então, a gente precisa construir essa justiça cognitiva para que a gente lance mão na luta, né? E a lei vai ser um instrumento de luta. Mas como que a gente vai chegar na escola e vai falar assim, olha, decidi trabalhar as relações raciais, eu tenho aqui a lei. Mas será que a gente tem essa compreensão, né, dessa história, dessas epistemologias, né? Será que a gente está aí fortalecido, né, para os embates? Porque tem embate, tem muito embate. E aí uma experiência que eu tive na escola foi numa época que eu cheguei na escola no meio do ano e estava ocorrendo o projeto sobre histórias de Magé. Então, todo ano, sempre, né, agora mudou, mas era muito comum ter
práticas muito voltadas para homenagear o santo da cidade, né? Falar sobre José de Anchieta, para falar sobre outras tradições, mas nunca evidenciavam essa tradição afrodiaspórica, nunca se falava sobre Maria Conga. Maria Conga é uma líder quilombola, né? E aí eu chego falando assim, não, eu vou contar a história de Maria Conga e depois eu vou fazer uma oficina de bonecas de pano, né, de retalhos de pano. Eu fiz, e quando eu volto, no dia seguinte, uma mãe veio me questionar por que eu estava fazendo amuleto para o filho dela na sala de aula, né? Por que eu estava ensinando o menino a fazer amuleto? Porque ela pesquisou na internet e viu que aquela boneca tinha uma aproximação com a religião de matriz africana e, enfim, ela criou um discurso, né, extremamente preconceituoso para dizer assim, olha, isso aqui eu não quero que você faça, né? Isso aqui não está de acordo com a proposta da Secretaria de Educação. Me fala qual é a proposta. E aí eu falei que a proposta era trabalhar a história de Magé, e eu ali naquele momento estava lançando mão desses aspectos históricos que existem e que precisam ser visibilizados. E aí eu contei para ela a história do Quilombo, a história de Maria Conga, e que a melhor maneira dessa criança aprender é pelo lúdico, né? Então, assim, eu acho que a minha resposta alcançou ela de alguma maneira, porque ela saiu de lá dizendo que ela reconhecia a influência dos povos africanos e indígenas e que ela tinha no sangue o sangue das duas etnias. Então, bom, o enfrentamento vai ter sempre. E aí a gente precisa estar preparado para responder essas perguntas. Isso mesmo, Deise. E é interessante quando você fala isso, eu fico lembrando assim, do que estava no livro, né? A gente nunca, né, quando você é pequeno, o professor não fala sobre isso na escola, você tem sempre aquele modelo, como a Lívia disse ali no chat, que é tudo europeu, colonial, né? Então você só lembra disso, só lembra dessa visão do europeu, né, descobrindo, né, o Brasil e trazendo e retirando as riquezas, mas nunca com essa linguagem. Então a gente não tem, né, a visão dos dois lados da história. E aí, nesse caminho, eu vou passar pelo segundo bloco de perguntas, uma voltada para a sala de aula e outra com uma questão atual, né, que está sendo noticiada, então você responde como você quiser e a gente fecha essa parte de perguntas. Então, uma pergunta foi a Thelma, né, a professora Thelma, que ela é doutora e ela é de Resende, é professora, e ela perguntou assim, quais os desafios que você identifica com relação às questões curriculares né, em relação à BNCC, né, que é o novo documento curricular, como é que isso aparece, né, na sala de aula, então é uma questão atual importante. E a outra questão, quem acompanhou nessa semana nos noticiários, e a professora Érica trouxe o relato aqui no chat, falando, né, sobre a deputada federal Thalíria Petroni, que solicitou a remoção de estátuas de crianças e adultos negros do Bioparque do Rio, que era, né, o Jardim Zoológico, pois fazia analogia com o exótico, né, e remetendo a situações vergonhosas do passado, né, quando os negros eram expostos em apresentações indignas. Então, o Bioparque alegou que o ambiente savana africana traz elementos que configuram a cultura desta região. Então, a professora Érica, né, afirma que achou que a deputada está correta, mas que os comentários na reportagem foram contrários a isso. Então, se você, né, qual seria a sua opinião sobre isso? Falar um pouquinho sobre isso também. E aí a gente fecha com 2 pontos atuais, né, do que está acontecendo. Rosane, eu vou pedir, por favor, que você repita a pergunta da professora Érica, porque eu peguei o início. Falhou? Caiu aqui para mim.
Tá, deixa eu voltar então, tá no chat também, depois eu coloco aqui dentro para você também acompanhar, tá? Se você quiser responder primeiro a da Thelma, mas eu vou repetir então. A professora Érica, ela relatou, né, uma reportagem que aconteceu essa semana, em que a deputada federal, né, solicitou a remoção de estátuas de crianças e adultos negros do Bioparque do Rio, né? Não sei se você está ouvindo. Conseguiu? Consegui. Estou ouvindo, estou vendo aqui também. Tá. Então, ela, né, construindo analogia com o exótico, remetendo a situações vergonhosas do passado, quando os negros eram expostos a apresentações indignas. E aí o Bioparque alegou que era um ambiente savana, trazendo elementos da cultura da região. E, né, nos comentários, a professora Érica falou que as pessoas foram contrárias à deputada, e aí ela está perguntando assim, qual a sua opinião sobre isso, falar um pouquinho disso, né, sobre o tema, que é um tema da atualidade, né? Eu vou responder a primeira questão sobre a BNCC. Os desafios do currículo. Então, a BNCC, a gente, né, acompanha, sabe, de todas as críticas, críticas muito legítimas, e aí eu vou trazer, pensando um pouco também aí no edital de livros do PNLD, né, o último edital de livros, que fala sobre a elaboração, aponta as normas, né, para se elaborar o material didático. E aí, os marcadores sociais, né, eles foram retirados dessas normas, dessas propostas, né, porque o que está orientando aí é a BNCC, que traz essa base. Então, não pode trazer elementos como educação quilombola, né, falando dos povos originários, falando dos povos remanescentes quilombolas. Temas controversos não entram, né, a partir dessa afirmação, a partir dessa não aceitação dos marcadores sociais. Então, eu estou comentando isso porque a gente precisa pensar que esse material ele vai chegar para o professor, né? E esse professor ele precisa ter uma compreensão crítica, né? Dessa neutralidade e dessas lacunas. E aí ele vai abrir brechas, ele vai encontrar brechas para realizar um trabalho, né, que atenda às necessidades daquele contexto, porque o conhecimento ele é localizado. Então, o desafio, eu vejo que se encontra, está muito no campo mesmo da formação docente, né, porque aí a gente tem esse desafio macro, e aí que está instituído, que vai chegar na mão desse professor, e aí esse professor ele precisa ter a compreensão disso pelas brechas, adequando a realidade dele, né? E eu acho que esse campo, esse espaço aqui de conversa, ele é muito importante, porque já coloca aí um questionamento, né, nesse professor. Ele já vai ficar alerta. Então, esses espaços de conversa, de construção, eu acho que é muito válido. Agora, sobre a Thalíria, foi uma polêmica dessa semana. Foi dessa semana, bom, eu ainda não vi, né? Agora, pela justificativa dela, a Thalíria é uma deputada que eu acompanho, de certa maneira, e acredito que, eu não vi as estátuas, mas pela justificativa dela, eu talvez
pense que esteja muito próximo, né, aquela ideia que eu trouxe do zoológico humano. Será que, de fato, essa criança ela não está sendo representada de uma maneira exótica? Né? Será que não é uma exposição de fato para essa criança? Para que a outra criança se identifique? Será que essa imagem não é uma imagem positiva, mas o contrário, né? Uma imagem que cria estereótipos? Talvez isso. Eu queria pensar, eu quero provocar vocês a pensarem nessa questão. Então, é isso. É isso. Eu espero ter colocado aí algumas questões na cabeça de vocês para continuar se perguntando, né? Colocou sim, com certeza, Deise. Então, eu quero agradecer demais a sua participação aqui, sua disponibilidade de estar conosco de forma remota, né, ultrapassando os obstáculos dessa vida remota, de internet que oscila, né, mas foi um encontro muito potente, muito bonito. Eu vou pedir gentilmente que depois você entre para ver as colocações no chat, porque algumas nós não conseguimos passar para você, porque elas não param de chegar, e aí você pode depois responder. Algumas pessoas pediram para você colocar nominalmente o nome da obra, do autor, alguns se sugeriram ou citaram outros autores que querem trocar com você. Então, acho muito interessante poder ter esse momento posterior, né, a posteriori, de comentar em cima do que a gente falou aqui do vídeo. Então, quero agradecer demais a Deise, mais uma vez, estar se aproximando da UERJ, né, já da graduação, da pós-graduação, colaborando com os seus conhecimentos, com a área que ela tem se debruçado. Quero destacar que, apesar de eu ter colocado essa importância, né, da gente não conhecer, né, foi uma aluna que me provocou para falar sobre isso, eu quero assumir a minha culpa, né, e assumir essa provocação para todo mundo, que a gente não precise mais ficar sempre pedindo para alguém que é da área, que pesquisa essa área, para ficar explicando, que a gente também tem que se debruçar um pouco, minimamente, para saber do que a gente está falando, para saber da legislação, para saber do que a gente precisa e deve defender e lutar em cima disso em sala de aula e fora dela, assumir que a gente precisa ter uma postura mais ativa, né, e menos passiva nisso tudo. E quero agradecer demais a presença dos professores que vieram prestigiar a nossa aula inaugural, agradecer a presença dos alunos da graduação, da pós, agradecer a Rosane, que está comigo nesse trabalho, e a gente fica muito feliz de coordenar esse curso. Para nós é a menina dos olhos, assim, no sentido de que é um curso que nos alegra muito, muito potente. A gente está trabalhando na formação continuada dos professores, é algo que a gente acredita, a gente nunca para de se formar, não é mesmo? E agradecer o Helder, né, que abriu as portas do canal dele, relembrar que quem não é inscrito no canal, que se inscreva se gostou, porque se você não teve tempo de visitar os outros conteúdos, ele tem vários conteúdos aqui com aulas sobre temas de biologia, que podem ser usadas no ensino superior ou no ensino médio, que são abordados de maneira mais lúdica, mais leve. Tem abordagens sobre metodologias ativas, que costuma ser uma temática que as pessoas adoram, e elas não sabem onde buscar. Ele cita várias referências e algumas práticas possíveis, já realizadas por ele. Então, eu recomendo muito que se inscrevam, curtam os conteúdos. Esse vídeo de hoje vai também para o canal do Instituto de Biologia da UERJ, e esperamos que no futuro bem próximo vá para um canal próprio nosso, do Departamento de Ensino, no qual o professor Helder entra conosco com uma comissão de comunicação que nós acabamos de criar para a turma 2021. Esperamos daqui para frente aperfeiçoar nossos canais de comunicação com vocês. Então, muito obrigada, Helder, e devolvo a palavra para você. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa de despedida. Muito obrigada por tudo. Sim, eu quero falar ter aqui uma palavra com a professora Deise, em dizer o quão transformadora, eu diria sagrada, são suas palavras. Ter um encontro como esse, eu li, na verdade, de diversos colegas, professores, estudantes, o quanto a sua fala transformou. Eu fiquei a todo momento repensando, e concordo com a professora Andréia, que a gente precisa ser mais proativo, e trabalho com plantas aromáticas, e eu fiquei pensando, meu Deus, que tristeza eu nunca ter feito abordagens, mas é tempo de mudança, e a gente está com uma turma que está chegando agora, então certamente a sua fala, Deise, vai impactar na aula desses estudantes,
né, tanto assim com relação a mim quanto a outros professores. Então é isso, sinta-se abraçada virtualmente por todos, né? O Herbologia e Poções é um espaço livre, aberto para essa equipe linda que está aqui e para uma fala tão majestosa quanto a da professora Daisy. Tudo bem? Até logo então, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.